Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo. O tema de hoje será sobre os evangelhos. É um tema bastante complexo porque envolve inúmeros questionamentos, né? Quando a gente fala de evangelhos, a gente tem que lidar com inúmeros questionamentos. Alguns deles seriam basicamente o seguinte: olha, os evangelhos eles são construções posteriores, eles não representam ou eles não contêm nenhum lastro histórico. São fruto de invenções da cabeça daqueles primeiros discípulos. Eles simplesmente escreveram aquilo ali, tiraram da imaginação deles. E aí a gente poderia dividir os grupos aqui dos questionadores. Existem aqueles que sustentam a ideia de que os evangelhos eles são uma completa invenção, não existe nada de histórico nos evangelhos, tudo ali não passa de uma mera construção lendária criada pela igreja. Já outros sugerem o seguinte: não, os evangelhos, até certo ponto, têm algum lastro histórico. Né? Ou seja, um Jesus histórico existiu, um Paulo histórico existiu, um Pedro histórico existiu, e assim por diante. Aqueles personagens ali existiram. O ponto é que muitas coisas foram acrescentadas a partir da existência histórica desses personagens. Por exemplo, Jesus, ele foi um homem qualquer, né? Não um homem qualquer, né? Mas um homem sábio que influenciou muita gente, porém, nada tinha de divino. Aqueles aspectos que ressaltam a divindade de Jesus, principalmente no Evangelho de João, são questões que foram sendo acrescentadas a posteriori. Esta seria, inclusive, uma visão bastante aceita pela maioria dos críticos dos céticos, inclusive até mesmo pelos teólogos liberais, tá certo? Porém, existe uma minoria aí que tem ganhado certa notoriedade e tem sustentado a ideia de que todo o evangelho não passa de narrativas, de uma narrativa falsa, lendária, uma criação tirada ali da cabeça das pessoas, tá bom? Então, muitos são os questionamentos que são feitos, né? Dentre eles o seguinte, olha, será que temos razões para acreditar na autenticidade dos evangelhos? A primeira coisa que a gente responde em relação a isso é o seguinte: antes da gente tentar mostrar que aquilo que está escrito nos evangelhos de fato são escrituras autênticas, por assim dizer, é necessário a gente antes provar que as tradições as quais estes evangelhos fizeram uso delas para escrever ali as narrativas, porque é o seguinte, tudo que está no evangelho hoje, certo? É resultado de uma tradição a priori ou de tradições anteriores, sejam tradições escritas e principalmente a chamada tradição oral. Pelo menos é esta a ideia ou hipótese mais aceita hoje pelos estudiosos do Novo Testamento, ou seja, que as narrativas dos evangelhos foram escritas ali pelos evangelistas a partir da realidade de uma tradição oral, que começa a ser desenvolvida a partir das testemunhas oculares que viveram ali próximas a Jesus. Um exemplo, a gente poderia citar aqui o testemunho de Papias, certo? Olha, a gente sabe que não temos nada de Papias hoje. Tudo que Papias escreveu se perdeu. Mas Eusébio preservou, no século IV, alguns trechos de Papias, algumas expressões, alguns escritos de Papias, e, segundo o testemunho de Eusébio, Papias sustentou a ideia de que, por exemplo, Marcos teria sido, por exemplo, um intérprete de Pedro, ou seja, o evangelista Marcos ele escreveu a partir do testemunho de Pedro, que teria sido ali uma testemunha direta, uma testemunha ocular de Jesus, tá certo? Lucas e o próprio Marcos, eles não haviam sido discípulos de Jesus, eles não tinham sido testemunhas oculares de Jesus. E é interessante isso aí, porque, veja, tem muitos céticos por aí que dizem o seguinte, olha, os evangelhos eles são anônimos, né? Eles não foram escritos necessariamente por Marcos, por Lucas, por Mateus, etc. Agora a grande questão é por que a igreja iria inventar uma história ou a história de que Marcos escreveu os evangelhos, de que Lucas, quando eles sequer eram testemunhas oculares. Ora, se eu quero inventar uma mentira e convencer alguém de uma mentira, eu vou, obviamente, tentar montar uma história que faça muito mais sentido, que dê base à mentira que eu estou querendo ali promover. Né? Ou seja, eu quero criar uma mentira que de algum modo seja coerente.
seja, certo? Mas, pelo visto, parece que essa mentira, ela foi muito fraquinha, né? Porque a igreja vai o quê? Não, vamos aqui inventar que foi Marcos que escreveu. Marcos não era nem testemunho ocular de Jesus. Então, não faz sentido isso. Faria muito mais sentido a igreja ter inventado uma mentira de que uma testemunha ocular, o próprio Pedro ali criou esse evangelho, né? Por exemplo, outra coisa, Mateus. Mateus era um cobrador de imposto, ele não era uma pessoa popular. Muitos odiavam Mateus. Aí vai lá, a igreja coloca Mateus como autor do evangelho, cria essa história. Se foi Mateus que está ali, é porque foi Mateus mesmo. Não faz sentido dizer que isso foi uma invenção. Lucas muito menos, porque Lucas também, né, era ali uma pessoa que estava distante de Jesus, não era um discípulo de Jesus. Lucas escreveu o seu evangelho com base no testemunho da tradição oral, provavelmente, da tradição escrita, não é como a fonte Q, como os historiadores chamam, não é? Uma fonte hipotética, que é muito aceita, que é uma hipótese, mas é uma hipótese muito aceita hoje, né? Que tanto Mateus como Lucas fizeram uso desta fonte escrita por conta das semelhanças que há entre esses evangelhos, tá certo? Que segundo a visão do Robert Van Roost, por exemplo, pode ser explicado essas semelhanças a partir da perspectiva de que esses dois autores fizeram uso de uma tradição ali escrita, tá certo? E não só também uma tradição escrita, mas também uma tradição oral, tá certo? E assim por diante. Agora, antes da gente provar, por exemplo, que estes evangelhos eles são autênticos, a gente precisa provar se essas tradições elas são autênticas. Depois a gente prova se esses evangelhos que foram escritos também são autênticos. E ainda tem um outro problema, a gente provar que as cópias desses evangelhos, elas, de algum modo, também resguardam algum sentido de verdade ou de autenticidade, certo? Veja como é problemático isso aqui. Mas eu acredito que sim, existem razões de sobra para acreditarmos que o texto contido no evangelho tem alguma sustentação, algum lastro histórico, tá bom? Eu vou fazer 2 vídeos, tá certo? Este primeiro, que vai focar muito mais na tradição oral, e um outro que eu vou focar muito mais na questão dos manuscritos, datação e assim por diante, tá bom? Porque o tema é muito longo. Mas vamos para a questão agora das tradições orais, tá certo? Até que ponto podemos acreditar nas tradições orais? Porque existe um argumento cético que diz o seguinte: olha, em primeiro lugar, o que é que garante que essas tradições orais, tudo bem, ela começou lá com as testemunhas oculares. Mas e depois? O que é que garante que essas pessoas que foram passando esse conhecimento oral, transmitindo esse conhecimento oral de um para outro, ali não iam mudando a história, alterando a história ao seu bel prazer, né? Ou seja, esse é um argumento que se utiliza para desmerecer ou descredibilizar ali a tradição oral. Só que a gente precisa entender o seguinte: a reverência que existia, né, o respeito que se tinha pela tradição oral no contexto da antiguidade, ele era muito grande. A gente não está falando aqui da Idade Moderna. A gente não está falando aqui da Idade Pós-Moderna, nos nossos dias, onde valoriza-se muito mais o documento escrito e assim por diante. Não, estamos aqui falando de um contexto completamente diferente, onde a tradição oral ela tem um valor, certo? E era infinitamente mais respeitada que a própria tradição escrita. Certo? Quando você lê, por exemplo, o livro aqui do Richard Bauckham, Jesus e as Testemunhas Oculares, que eu recomendo fortemente para vocês, aqui na página 22 ele diz uma coisa muito interessante, certo? Os antigos historiadores, tais como Tucídides, Políbio, José e Tácito, estavam convencidos de que a verdadeira história poderia ser escrita somente enquanto acontecimentos ainda se encontravam dentro de uma memória viva e consideravam como suas fontes os relatos orais de experiência direta dos acontecimentos por parte dos participantes envolvidos neles. Duas coisas que o Richard Bauckham aqui ele destaca. Tanto a importância do testemunho das testemunhas oculares, como também a tradição oral que segue necessariamente do testemunho dessas testemunhas oculares. E que ele fala que alguns intelectuais da antiguidade, como Joséfo, né, e outros que ele cita aqui, como eu acabei de citar para vocês, você vê que estes autores, de algum modo, mostram a reverência que eles tinham ou a consideração muito maior que eles tinham pela tradição oral. Além disto, além desta ser a realidade do mundo antigo, dentro do próprio contexto judaico, que é de onde o próprio cristianismo nasce,
né? O cristianismo surge ali no seio do judaísmo. O cristianismo nasce no contexto judaico e o judaísmo era muito caracterizado por isso, pelo este apego às tradições orais, pela reverência às tradições orais. Quer ver uma coisa? Tem um livro muito importante que eu até sugiro a leitura também para vocês, que é do Craig Blomberg. Esse aqui, ó, tá certo? A confiabilidade histórica dos evangelhos. Comprem que vale muito a pena ler. Aqui, ó, na página 64, 65, o autor ele traz alguns estudos de outros autores, tá certo? Que fala da importância que os judeus eles davam à tradição oral e o respeito que eles tinham de conservar intacta essas tradições orais, tá bom? E aqui ele enumera inúmeras razões que podem nos levar à hipótese de que aqueles discípulos, nascendo ali no contexto judaico, eles, de algum modo, teriam também nutrido este respeito por esta tradição oral, ao ponto de conservá-la, tá certo? Ao ponto de algum modo, preservar o núcleo destas tradições. Na página 63, o Craig Blomberg ele vai dizer uma coisa muito interessante. A prática da memorização era difundida e notável nos antigos círculos rabinos. Muitos rabinos haviam memorizado todo o Antigo Testamento e boa parte da lei oral, certo? E ele continua aqui: os 12 discípulos de Jesus constituíram um círculo oficial de liderança que zelava cuidadosamente pelas tradições, certo? Aí ele continua: Paulo aponta especificamente para a existência de um círculo como esse quando fala de entregar e receber a tradição transmitida a ele. Isso aqui eu acabei de ler, está nesse livro aqui, tá certo? Ele está citando o estudo de outros intelectuais que falam sobre estas possibilidades, tá certo? Você vê, por exemplo, em Coríntios, né? 1 Coríntios, no capítulo 15, que eu vou colocar aí na tela para vocês conferirem. Paulo diz o seguinte, ó: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo aqui provavelmente está fazendo referência a uma tradição que ele fez uso, certo? Note que 1 Coríntios, eu estou falando de 1 Coríntios, de uma carta que foi escrita antes mesmo dos evangelhos, provavelmente ali na década de 50. Então, ele está falando que recebeu provavelmente alguma tradição aqui. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu recebi e estou agora transmitindo para vocês. Tá certo? Então, provavelmente está fazendo uso de alguma tradição aqui. Tá certo? Então, note que já existia tradições antes dos evangelhos. E eu estou falando de Paulo aqui, viu? 1 Coríntios, que foi escrito provavelmente ali na década de 50 do primeiro século. O que indica que já existiam tradições, o quê? Muito antes disso, né? Década de 40, ou anos, poucos anos depois da morte de Jesus. Tá certo? Note o quanto isso é importante aqui. Porque note, o que é que se diz aí? Olha, ninguém pode acreditar nessas conversas, né, no que está escrito no Evangelho, nessas tradições, isso é tudo inventado, né? A gente poderia responder a isso de diversas formas. A primeira forma é o seguinte: em primeiro lugar, a gente precisa entender que já existiam essas tradições orais circulando na igreja pouco tempo depois da morte de Jesus. As pessoas já estavam anunciando, seja a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, certo? Todos os eventos relacionados a Jesus ali, os milagres e assim por diante, tá certo? E tudo isso foi parar depois, contido ali foi parar ali nos evangelhos, certo? A grande questão é: existiam inúmeras testemunhas oculares naquele contexto. Eu estou falando de um momento muito curto, de um espaço de tempo muito curto entre a morte de Jesus, os eventos concernentes à vida de Jesus, para os relatos sobre a vida de Jesus. Ou seja, um tempo muito curto. Eu estou falando de tradições que já na década de 40 já estavam em plena circulação. E os evangelhos, Álvaro? Quando é que os evangelhos foram escritos? Pouco tempo depois, né? Alguns historiadores falam que o evangelho de Marcos foi escrito na década de 60, outros colocam na década de 70, enfim. É um tempo onde ainda existem inúmeras testemunhas oculares, incluindo testemunhas oculares hostis. Tá certo? É o que o Craig Blomberg ele fala. Olha, ele vai dizer o seguinte: olha, existiam inúmeras testemunhas oculares hostis ali. Qual é a lógica daqueles discípulos criaram a mentira naquele contexto, podendo ser desmentido ou desmascarado ali mesmo? Existem inúmeras testemunhas oculares que poderiam ali desmascarar e desmentir essas histórias. Mas mesmo assim eles continuaram, olha, isso é verdade. E chegaram ao ponto de darem a vida por isto. Tá certo?
Então, existem esses detalhes aqui muito importantes que fortalecem o argumento de que sim, aquelas tradições evangélicas são autênticos. Mas voltando para a questão das tradições na antiguidade, mostramos a vocês que ela tem um peso de importância muito grande. Para fortalecer isto, o Craig Blomberg ele traz argumentos, estudos sobre isto na obra que eu acabei de mostrar a vocês aqui, tá certo? Então não é à toa, por exemplo, não deixa de fazer sentido, por exemplo, o pensamento de que Jesus nascendo nesse contexto, ele também tenha nutrido, né, esta consideração pela tradição oral e tenha transmitido, tá certo? Isso para os seus discípulos, que nasceram ali no contexto do judaísmo. Mas aí a gente se depara com outro problema, né? Beleza, vamos supor que os evangélicos tenham de fato feito uso dessas tradições. Mas aí existe um problema que compromete essas tradições. Por quê? Se a gente for olhar os evangelhos, a gente vê inúmeras diferenças entre os evangelhos. Quando você pega, por exemplo, Marcos ele é tido pelos historiadores como o primeiro evangelho escrito. E que Mateus e Lucas fizeram uso de Marcos, tá certo? Além da fonte Q que a gente citou para vocês. A grande questão é, como a gente explica as aparentes discrepâncias entre os evangelhos? Ora, se eles fizeram uso dessas tradições ali, o que é que explica essas diferenças dos evangelhos? Por exemplo, quando você vê a narrativa de Lucas e de Mateus sobre o nascimento de Jesus, você vai ver inúmeras diferenças. Obviamente, conserva-se o núcleo, mas existem algumas diferenças ali. Como é que se explica essas diferenças? Isso poderia provar que essas tradições, elas foram alteradas e modificadas, certo? E aí, logo, elas não merecem confiança. Mas aí é que tá. Ainda na obra de Craig Blomberg, que eu mostrei aqui para vocês, na página 65, ele vai falar de um tipo de transmissão flexível, certo? Que há, de fato, variações, né, por assim dizer, mas que, apesar dessas variações, um núcleo, ele se conserva. E aí, ele traz estudos de dois antropólogos, né, o Craig Blomberg, tá certo? Um chamado Jean Vancina, que esse antropólogo ele vai fazer um estudo sobre tradições em comunidades da África, e tem um outro também, antropólogo, Abelord, que ele faz um outro estudo na Europa Oriental, tá certo? E veja as conclusões que esses antropólogos eles chegaram a partir na medida em que eles foram fazendo esses estudos. Lorde, por exemplo, estudou alguns cantores folclóricos iugoslavos que haviam memorizado histórias épicas de até 100 mil palavras. Veja o apego que essas comunidades davam à tradição oral, tá? O enredo, os personagens, todos os principais acontecimentos e a maioria dos detalhes permaneceram os mesmos, cada vez que as histórias foram recontadas ou contadas. Ainda assim, entre 10% e 40% das exatas palavras podiam variar de uma performance para outra. Veja, ele está dizendo o que aqui? Que o núcleo dessas tradições, mesmo na medida em que ela era ali transmitida para as pessoas, uma ia transmitido para outra, conservava-se um núcleo nessas tradições, apesar das variações. Ou seja, que variações eram essas? Né? Ele deixa aqui claro quais seriam essas variações. Ampliação do adorno, acrescentando detalhes descritivos, inversões de uma sequência, acréscimo de material e assim por diante. A semelhança entre essa lista e uma lista de mudanças que descrevem as diferenças entre os sinóticos é realmente marcante. Então ele está querendo dizer o seguinte aqui: olha, existe sim acréscimos, ou seja, na medida que você vai transmitindo essas tradições orais, é óbvio que você vai esquecendo de um detalhe. Você, por exemplo, transmite essa tradição para uma pessoa, certo? Essa pessoa vai transmitir para outra, esquecendo de algum detalhe que você não esqueceu. Mas note que o núcleo desta tradição ele se mantém preservado. Este é o ponto. É assim que a gente explica, por exemplo, as questões em relação aos evangelhos sinópticos, por exemplo. As diferenças. Por que há certas diferenças nos evangelhos? Certo? Por quê? Porque eles fizeram uso dessas tradições, de fontes de tradições distintas, que, de algum modo, contém essas variações. Mas note que o núcleo dessas tradições conserva-se. Por exemplo, todos os evangelhos são unânimes em dizer que Jesus foi crucificado, foi morto, a tumba estava vazia, de que as mulheres foram as primeiras testemunhas, apesar da quantidade de mulheres aí variar de acordo com os evangelhos. Veja, eu estou falando de variações nos detalhes mínimos. Mas o núcleo
do evangelho preserva-se. E por quê? Porque existia essa consideração pela tradição, este apego pela tradição oral, que era muito comum, esta reverência pela tradição oral, muito comum no contexto do mundo antigo, tá bom? E para a gente concluir aqui, tem uma coisa aqui, eu vou dividir a tela. Eu colocaria, a partir disso, 4 razões para acreditarmos na autenticidade dos evangelhos. A primeira, não havia tempo suficiente para que influências lendárias expurgassem os fatos históricos, pois ainda existiam inúmeras testemunhas oculares. Note, já vimos que as tradições ali, né, orais, no contexto da antiguidade, elas de algum modo preservavam o núcleo da mensagem contida nessas tradições, apesar das variações. Temos razões para acreditarmos assim. Haja visto o fato de que o próprio cristianismo nasceu dentro da comunidade antiga, na comunidade dos judeus ali, certo? Que tinha o hábito de preservar essas tradições orais, de valorizar essas tradições. Um outro fato, que eu já falei, inclusive, é que não faz sentido dizer que eles criaram aquilo da cabeça, ou que aquilo é criação lendária, ou assim por diante. Por quê? Porque existia a possibilidade muito grande deles serem desmentidos, levando em conta o fato de que existiam inúmeras testemunhas oculares ali. Quando você pega a história de Alexandre o Grande, você nota que os primeiros biógrafos de Alexandre o Grande vão escrever sobre ele 400 anos depois que ele morreu, que é, por exemplo, Plutarco, Ariano, escrevem sobre a biografia de Alexandre o Grande, certo? Muito tempo depois de Plutarco é que se começa a criar lendas sobre Alexandre o Grande, percebe? Então, é uma tendência natural na antiguidade dessas lendas elas serem criadas muito tempo depois dos fatos, de que os fatos estão ali ocorrendo. Por quê? Justamente por conta da presença de testemunhas oculares, que poderiam ali facilmente desmentir essas histórias. Então, note o quão precioso os evangelhos, porque eles estão tão próximos de Jesus quando comparado com outras literaturas de outros personagens históricos, como Alexandre o Grande, né? Entre outros. Agora, nota, é engraçado nessa galera. Questiona a autenticidade dos evangelhos, de que os documentos, eles foram alterados, os evangelhos não merecem confiança nenhuma, e assim por diante. Ok. Mas por que você, por exemplo, acredita no que está escrito em Tácito? No que está escrito em outras obras da antiguidade? Quando, em termos de aproximação com os fatos, está em uma distância absurda. É preciso considerarmos isso aí, certo? Por exemplo, Tácito ele foi um escritor do século II, né? O que é que a gente tem de Tácito? Manuscritos de Tácito. Os manuscritos de Tácito mais antigos são datados de 7 séculos depois, né, de Tácito ter escrito as suas obras. Mas ninguém coloca em xeque as obras de Tácito. Ninguém coloca em xeque nada que venha de Alexandre o Grande, né? Agora, dos evangelhos, todo mundo coloca em xeque, todo mundo duvida e assim por diante. Note que temos muitas mais razões para acreditar na autenticidade dos evangelhos do que em comparação com estas outras obras. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com os manuscritos. De todas as obras da antiguidade, os evangelhos são as obras que mais têm manuscritos ao seu favor. Mas esse ponto eu não vou explorar muito, não, porque é assunto do próximo vídeo. Tá? O autoconceito radical de Jesus como um divino filho de Deus. Notem, o que é que os discípulos ganharam com a invenção, com a criação de que Jesus era o filho de Deus em um contexto completamente antagônico a esta doutrina, né? O que é que os discípulos ganharam? Os discípulos ganharam perseguição, Paulo foi decapitado, Pedro foi morto, né? Os primeiros cristãos foram perseguidos e assim por diante. Mas mesmo assim eles continuaram dizendo, olha, Jesus ressuscitou e ele era o filho de Deus. É preciso considerarmos isso. Um quarto ponto, não existia motivos e vantagens terrenas para que os discípulos mentissem, criando uma nova religião. Claro, o que é que Paulo ganhou em termos de status na sociedade? Nada. O status social que Paulo tinha, ele perdeu. Os discípulos também não ganharam nada com isso, do ponto de vista do status social, em termos de riquezas e assim por diante. Nada, perderam tudo por amor à crença, né, e por amor às verdades ali que eles acreditavam, tá certo? De que Jesus ressuscitou, de que ele era o Filho de Deus e assim por diante. Então, todas essas coisas são questões que precisamos levar em conta quando trabalhamos na perspectiva de que os evangelhos eles são autênticos. Então, para a gente encerrar aqui, a gente poderia concluir da seguinte forma: as tradições orais elas merecem sim alguma confiança quando analisada dentro do contexto da antiguidade. Esse é o primeiro ponto. Elas são credíveis, tá certo? Dentro do contexto
que elas se manifestam. O segundo ponto é que os evangelhos, fazendo uso dessas tradições, também merecem esta confiança. Haja visto o fato de que fizeram uso de uma tradição que também merece esta confiança, tá bom? Então, por hoje é isso. No próximo vídeo, continuaremos. O tema não se encerra por aqui. Eu sei que existem outros questionamentos, né? Muito principalmente em relação às fontes, aos manuscritos, às cópias, né? Porque o argumento é o seguinte: ninguém tem mais cópias dos originais. Os originais não existem mais. E isso é verdade. Como é que a gente poderia responder a isso? Isso é assunto para um próximo vídeo, tá bom? O vídeo de hoje foi focado apenas na questão das tradições. Por hoje é só. Se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer e fiquem com Deus.